uma GoPro pegar fogo. Sejam bem-vindos ao meu canal. Tô gravando um vídeo diferente hoje. Deixa eu pegar aqui, ó. Pra não dar ruim, eu vou gravar o áudio por aqui, ó. Aqui, ó. Vou tentar gravar o áudio por aqui. Eu estou fazendo um fuego. Vou amassar uma carne porque teve evento na igreja. E eu fiquei com a missão de preparar aqui o assado pra visita. Então, como hoje tem evento na igreja, e eu fiquei encarregado do assado. Enquanto a galera tá servindo, eu faço o assado. Como é que eu comecei, ó? Lenha. Ó, lenha, cruzadinho, tipo fogueirinha. Alquinho e papelão. Ó o estralo. Qual é o problema? A carne. É uma carne que assa rápido. Então não dá pra botar agora, porque eu não sei que hora eles chegam. Exatamente. Sei que acabou lá. Então eu já posso fazer o fogo. Então eu botei lenha, porque o carvão pode queimar rápido. Botei lenha. E agora eu vou deixar pegando fogo. E vai aquecendo a churrasqueira. Ó, pegou de verdade agora. Vai aquecendo a churrasqueira porque está bem frio aqui. Então até a churrasqueira esquentar é um tempo. Então se eu boto carvão agora, ele queima rápido. Demora a esquentar a churrasqueira. E pode correr o risco de quando eu botar a carne não ter mais brasa no carvão. Então fui de lenha. Eu ó, papelãozinho de vez em quando para dar um tchan no meu fogo. E depois disso eu boto o carvão. A carne já tá ali, então agora é mais se preparar mesmo para ver como é que tá. Então, gente, deixa eu ligar uma luz aqui, ó. Pera aí. Aqui. Oi, amigos. Olha essa cadelinha, galera. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ela não deu a mínima pra mim. Ela fugiu quando me viu. Então, amigos, como é que vocês estão? Me conta. Hoje o vídeo não tem um propósito só. Vou deixar aqui um pouquinho. Hoje não tem um propósito, acho que é mais só um vídeo de bate-papo. Semana aconteceu uma coisa muito legal, que foi a convocação do Brasil para a Copa do Mundo. E cara, Neymarzão, né, pai? Foi convocado. Baita, tá? Eu tava ansioso, cara. Teve momentos que eu tava torcendo pra ele não ir. Teve momentos que eu torci pra ele ir, tá ligado? E teve uma frase que mexeu muito comigo. E a frase foi de um jornalista, cara. E ele falava assim, ó, enquanto a gente tem uma geração de jogadores que fogem da responsabilidade, existe um cara que tem buscado por ela. Caraca, aquilo mexeu comigo, cara. Mexeu comigo. Acho que esse é um papo massa de se bater aqui. Porque eu falei, caramba, mano, a gente precisa do Neymar. Porque imagina, isso aqui é o álcool, tá, galera? Mas ele é em gel, daí não explode. Tipo, a frase do cara foi assim, mano. Eu fiquei pensando, imagina um jogo lá, final, tá ligado? Ou semi, quartas. Pênalti pro Brasil. Quem você gostaria que batesse pênalti? Cara, depois dessa fala, eu fiquei pensando, ele tem que ir pra Copa. A gente precisa dele. Então, teve alguns momentos que eu não concordei tanto, principalmente porque o Ney se envolveu com muito escândalo ultimamente. Umas paradas estranhas, na real. Só isso, nada de escândalo, assim, mas umas paradas estranhas. Mas depois daquilo ali eu fiquei mexido e disse, quer saber, mano? A gente precisa do Ney, menino Ney. Sabe por quê? Porque esse senso de
cara, de enredo, sabe? Tipo assim, a história. Uma história muito bem contada. Tipo assim, cara, o cara que vem na última Copa, não sabe se vai, daí na última vai, imagina ser campeão, entendeu? Então a história é muito bonita e a história comove. Como a história comove, você fica, cara, meu Deus, cara, imagina se a gente chega a ganhar, o menino aí bate o pênalti lá, sei lá, faz gol no final do jogo. Pô, é vingança após aquela derrota pra Croácia. E, mano, a possível história bonita que pode vir, né? Que é difícil, mas pode. Cara, já me deixou com expectativa, assim, tá ligado? E agora, meu, é permitido acreditar. Estou acreditando na seleção brasileira. O time não é ruim. Ao contrário de quem fala que é, o time não é ruim. A gente tem uma boa zaga, laterais é muito ruim, goleiro mais ou menos. Mas do meio pra frente, cara, não é ruim, gente. A gente que é muito pessimista, seleção brasileira sempre vai ser um assunto difícil para nós brasileiros, porque é algo que o Brasil sempre se envolve muito. Mas, cara, sabe por que afinal de contas eu tô falando de tudo isso, cara? Porque eu fiquei muito. Quando acontece essas paradas, tipo assim, da convocação do menino Ney, daí eu já fiquei pensando assim, meu, imagina se ele ganha, pô, que história da hora que ia ser. E eu sempre fico pensando assim, pô, e se fosse eu, tá ligado? Se fosse eu indo pra um jogo desse, pra uma convocação dessa, tipo, eu no lugar do Ney, sabe? Imagina se fosse eu. Cara, se fosse eu, tipo, como tipo, um protagonista do filme, assim, sabe? Da história. Cara, e o cara sempre fica com expectativa, mas sabe que uma das coisas eu tava refletindo essa semana? E todos nós, cara, a gente sempre quis ser protagonista, assim, tipo, uma hora eu queria, tipo, se eu tivesse uma história como o Neymar, ou daqui a pouco tu é fã de um cara de outro esporte, ou uma cantora, ou sei lá, mas daqui a pouco a história que a gente quer imitar sempre é uma história onde tu é o protagonista, assim, onde tem um enredo, onde tu passa as tuas lutas e daqui a pouco tu passa por um momento de recuperação, onde daqui a pouco alguém te ajuda, um mestre, alguma coisa, e daí por fim, pô, tu consegue vencer, tá ligado? Eu fiquei pensando nessas coisas assim, cara, eu já quis ser jogador de futebol, já quis ser lutador, já quis ser um monte de coisa pra conseguir construir essa história. Mas tu já parou pra pensar, cara, que a única história de fato mais impactante do mundo, a história mais marcante da história, nós somos protagonistas. Nós somos. E essa é uma parada que Deus confronta muito meu coração. Tipo assim, cara, a história mais marcante tipo assim, de todas é a história de Jesus. Tipo assim, Jesus veio ao mundo como Deus. E a história de Jesus é tão absurda, cara, que mesmo que se ele não fosse Deus, seria muito impactante. Que é quem, inclusive, não crê, quem não crê que Jesus é Deus, todo mundo acredita, no caso, ou afirma que ele foi alguém marcante na história da humanidade por causa disso. Porque o que ele fez iniciou, assim, essa história, essa grande história que é a vida de Jesus, o sacrifício dele. É lindo, é algo impactante. Mas nós que somos cristãos sabemos nós sabemos que ele era Deus e deixou de ser Deus para vir ao mundo como humano, morre por nós pelos nossos pecados. E a maior história que a humanidade já viveu, já vivenciou, já recebeu, era alguém morrendo por ti. Era alguém morrendo por mim. Caraca, cara, a gente, tipo assim, a gente participou da maior história que o mundo já viu. E o que a gente faz com isso? Então, uma das coisas que eu percebo, assim, que apesar de eu sempre, tipo, ia ser muito da hora estar no lugar do Neymar na Copa. Ia ser muito da hora ser, tipo, um grande lutador, um grande artista, sei lá. Ia ser muito da hora ter uma história, assim, tipo, ao ponto das pessoas querem fazer um documentário e tal. Mas tu já parou pra pensar que talvez a história mais da hora que você pode viver na tua vida, está escrita pelas mãos de Jesus. E ela vai ser exatamente o que Jesus está fazendo aí. Você já tá vivendo ela e Jesus quer usar a tua história do teu jeito pra falar da cruz dele, do amor dele, da salvação dele. Tipo assim, Jesus, tu já tá participando dessa história. Tu já tá fazendo o que tinha que tá sendo feito, cara. E na verdade, um dia tu vai entender totalmente, não posso esquecer meu povo, mas um dia tu vai entender totalmente que essa era a história que Jesus estava esperando pra ti. Daqui a pouco tu vai ser um cara,
pregador, daqui a pouco tu vai ser um ministro, um grande evangelista, um grande profeta, daqui a pouco tu vai converter uma galera da tua escola, daqui a pouco tu vai converter uma galera dos teus amigos, eu não sei, mas eu fico pensando assim, caraca, meu, e se eu parasse de focar em tentar ser o menino Ney, em tentar ser uma história que não é a minha pra viver o que Deus tem pra mim? Talvez eu ainda consiga viver uma grande história, porque afinal de contas eu participo da maior história que o mundo já viu, que é a história da cruz. E se eu deixar essa mensagem impactar o meu coração, eu posso, cara, refletir isso nas pessoas. Não sei, eu posso estar viajando, tá ligado? Não sei se eu consigo explicar tudo que eu queria te contar, assim. Mas hoje eu tenho mais expectativa, cara, em viver o que Deus tem pra mim do que viver a história do Ney. Do que viver a história de um artista que eu sempre quis, de um lutador que eu sempre quis. Ou de um super-herói que eu via quando eu era criança e queria ser o super-herói. Hoje eu tenho mais expectativa de pensar assim, caraca, minha história mais linda do mundo foi Jesus morrendo por mim. E agora eu quero ver o que ele tem pra mim. Eu quero pregar essa mensagem. E vai saber onde isso vai parar. Vai saber qual é o final dessa história. Vai saber o que Deus separou, cara. Sei lá, é um pensamento muito louco, mas pensa comigo isso, sabe? Pensa comigo isso, cara. É absurdo, sabe? É como se, em vez de um menino Ney bater o pênalti da final da Copa do Mundo de 2026, imagina que, cara, é como se chegasse assim no último pênalti. E agora, se tu errar, teu time perde. E daí tu arrega. Tu fala, eu tô fora, eu não quero bater, eu não tenho coragem. Daí um cara vai no teu lugar e diz, então deixa que eu bato por ti. Daí esse cara bate, faz o gol. Esse cara é Jesus. Ele paga, tipo assim, ele vai lá e assume o teu lugar. Ele consegue por ti. E aí depois ele diz assim, agora só faz isso e aquilo. Bate nesse cantinho, depois ele vem e te instrui. Bate agora nesse cantinho aqui, que tu vai fazer o gol e a gente vai ser campeão. Daí tu bate, daí faz o gol e vocês são campeões, né? Então, no caso eu e Jesus, ou você Jesus, é tipo isso, Jesus já viveu a maior história da humanidade. E agora há uma expectativa de, daqui a pouco, ele tem uma história separada, muito especial pra você, cara, que ele já tá te destruindo, já tá te direcionando. Mas você precisa parar de focar na história dos outros pra ver o que Jesus tem por ti, tem pra ti. Cara, viajei muito aqui, ó, e eu quase deixei meu fogo apagar. Galera, vou ter que desligar. Já tá tudo separado aqui. Acho que a minha visita já tá chegando. Tá tudo separado aqui, ó. Aqui no meu balcãozinho. E é isso, ó. Meu fogão tá pegando. Daqui a pouco eu boto carvão, boto mais lenha e vai dar certo. Dei uma viajada no vídeo hoje, mas, cara, se for da hora também trocar essas ideias aqui no canal, a gente continua com essa proposta. Deus abençoe você. Escreve aí se tu entendeu mais ou menos o que eu quis dizer. Se você não entendeu, azar. Já era. Mas Deus abençoe sua vida, cara. E bora acreditar na Copa do Mundo, não tem problema acreditar, tá? A gente... Cara, é muito difícil falar que a gente vai vencer, mas a gente vai tentar. Tá bom? Jesus te ama, não esquece disso. Beijo e até o próximo vídeo. Meus amigos, deu certo, tá? É que passou um turbilhão aqui, fortes emoções. Ficou boa a carne, amor? Ficou muito bom. Tchau.